Até que enfim eu vou fazer um vídeo sobre o Atlético Paranaense, só meu, olha, de camisa, porque o time foi campeão da Sul-Americana. Hoje a gente vai falar de 4 momentos que o Atlético foi tão inovador que parecia um time internacional, mas só depois da vinheta. Mas antes de começar esse vídeo, vamos lembrar a parceria que a gente tem com a Vestiário Company, vestiariofc.com.br. Dessas camisetas aqui, né, sobre várias temáticas. Essa aqui é a anatomia do drible. Você pode entrar lá no site deles, conferir os tipos, modelos. Tem camisas inclusive de times paranaenses. E na hora de fechar a sua compra, coloca o código Última Divisal sem acento, que tem um desconto legal para você. Uma das coisas que o Atlético gosta de fazer diferente é investir em talentos de fora do país, né? Seja da América do Sul e até da Europa. Como foi o caso em 1996 de Piekarski e Nowak, uma dupla de meio-campistas da Polônia que veio jogar no Atlético, no time que tinha acabado de subir para a primeira divisão. Os dois tinham 21 anos e tinham bastante técnica e disciplina tática, o que ajudou muito aquele time que tinha na linha de frente Paulo Rink e Oséias. O time era dirigido pelo Evaristo de Macedo. Naquele Brasileirão de 96, o time de Nowak e Piekarski caiu só nas quartas de final, quando perdeu para o Atlético Mineiro. Naquela época, vale lembrar, o Campeonato Brasileiro era disputado em uma primeira fase e depois um mata-mata. Aliás, sobre esse campeonato, tem aqui no cartão em cima o programa do frango, aquele Brasileirão, vale conferir. Esse campeonato brasileiro, aliás, foi o único que a dupla jogou pelo Atlético Paranaense. O Piekarski, no ano seguinte, acabou indo para o Flamengo e ainda jogou no Mogi Mirim antes de voltar a jogar na Europa. Já o Nowak ficou mais um ano no time, disputou o Campeonato Paranaense e depois foi jogar na Europa no Wolfsburg. O Nowak jogou nesse time alemão, aliás, até 2002, quando ele precisou interromper a carreira porque ele estava com uma doença degenerativa, a esclerose lateral amiotrófica, ou ELA, né, como é bem conhecido. Ele teve que parar e acabou morrendo por conta dessa doença em 2005. Já o Piekarski parou com 27 anos de idade por conta de inúmeras lesões. Ele se aposentou em 2003. Além dos poloneses, o Atlético também já investiu em outros jogadores europeus, como foi o caso de Fran Mérida. O jogador que foi formado nas categorias de base do Barcelona se transferiu muito cedo para o Arsenal e acabou sendo chamado de novo Fábregas. Mas de fato ele nunca se destacou, nunca teve uma grande carreira. Em 2013 chegou no Atlético com muita expectativa, mas não teve muitas boas atuações, inclusive jogou muito pouco. O grande jogo dele pelo Atlético foi pelo Campeonato Brasileiro contra o Flamengo no Maracanã. Ele marcou um gol na virada que terminou 4-2 para o Atlético e se tornou um jogador espanhol a marcar gol no futebol brasileiro, o segundo, na verdade, da história, 50 anos depois do primeiro. Em 2014 o Mérida voltou a jogar na Espanha, deixou o Atlético, passou por alguns times e hoje está no Osasuna. Aliás, se você quiser saber mais sobre o Fran Mérida, a gente tem um vídeo aqui, Bagres do Barcelona, vale a pena assistir. E também vamos deixar na descrição um texto que está lá no site sobre o ano do Fran Mérida no futebol brasileiro segundo o seu Instagram. Nessa pegada de trazer jogadores de outros mercados para internacionalizar a marca, como foi o caso do Fran Mérida, por exemplo, o Atlético já apostou em 2 jogadores muito distantes. Um dos Emirados Árabes Unidos, o Kamali, e o Romeu Fernandes, da Índia. O Kamali chegou no Atlético em 2008, já nesse processo de internacionalização, e é um dos primeiros, talvez únicos árabes a jogar no futebol profissional brasileiro. Ele jogou pelos juniores, pelo time B e teve pouquíssimo espaço no profissional. Um jogo só e nem foi inteiro. Depois voltou para o seu país, onde joga até hoje. Já o Romeu Fernandes, o indiano, ele veio jogar para o Atlético também nessa pegada de internacionalizar a marca e porque o Atlético tinha uma parceria com a Federação Indiana de Futebol. Inclusive mandou alguns jogadores para atuar na Indian Super League. Acontece que o Romeu ficou muito pouco tempo no Atlético, mais treinou do que jogou. Aliás, ele jogou só 21 minutos num jogo contra o Nacional de Rolândia pelo Campeonato Paranaense, um jogo que foi 5-0 e o Atlético atuou com todos os reservas. Encerrando essa lista de jogadores internacionais que o Atlético investiu ao longo de sua história, eu peguei um exemplo para representar os jogadores sul-americanos, né? O exemplo é Navarro Montoya, um goleiro mítico que jogou no Boca Juniors, um goleiro, na verdade, argentino e colombiano, que ele tem as 2 nacionalidades, e quando ele chegou no Atlético ele tinha 40 anos. Ele não teve muita chance, o goleiro Kleber na época estava numa boa fase, e quando ele conseguiu pegar alguns jogos, ele até atuou bem, mas não conseguiu a titularidade. Isso acabou deixando insatisfeito e ele pediu para sair, ficou muito pouco tempo.
Outro momento surpreendente e inovador do Atlético foi a contratação do técnico Lothar Matthäus, o jogador, aquele que tem 5 Copas do Mundo pela Alemanha, inclusive ganhou em 1990. O Matthäus, ele veio a pedido do seu empresário conhecer um escritório que esse empresário estava abrindo no Brasil. E, já que estava aqui mesmo, pediu para conhecer algumas estruturas de times de futebol e foi parar no Atlético. Quando ele estava lá, ele foi convidado a treinar o time. Todo mundo achou que era piada, mas a proposta avançou e ele acabou acertando com o time em 2006. Aí, em 28 de janeiro daquele ano, o clube oficializou a contratação de Lothar Matthäus como seu novo técnico. E ele chegou com cheio de regalias, né? Com uma escola alemã para a enteada, com uma mansão em condomínio fechado, com um tradutor para ele e um gordo salário, claro. Ele estreou com toda a pompa, teve até homenagem da torcida para ele, fazendo um mosaico de bandeira alemã, e ele estreou no Campeonato Paranaense. Nesse campeonato, o Matthäus começou muito bem, inclusive ele jogou também a Copa do Brasil consecutivamente e engatou logo 6 vitórias e 2 empates. Até que ele alegou ao clube que não estava recebendo salário corretamente e que também estava com saudade da família e, inesperadamente, tomou um avião e voltou para a Alemanha. As reportagens da época diziam que, na verdade, o problema que ele tinha era com a esposa Sérvia, que não queria se mudar para o Brasil para acompanhar ele no trabalho e ameaçou ele de pedir o divórcio. E aí ele tomou essa decisão no calor do momento e não voltou para treinar o Atlético. 7 anos depois daquilo, o alemão reconheceu que aquele foi um grande erro de não ter dado explicações ao clube e se ausentado do trabalho, né? Ele, aliás, disse que foi o maior arrependimento da carreira dele, tanto como jogador como treinador. E o clube, na época, também alegou que não foi um bom investimento, tinha apostado muito nele e não tinha tido retorno. Na entrevista em 2013, ele chegou a dizer: "Não fui correto. No fim, eu realmente me sinto... Não digo que eu me sinto envergonhado, mas eu deixei algo que não poderia ter deixado. Tudo foi tão bem em Curitiba, os jogadores eram talentosos. Dagoberto, Michel Bastos, um time muito bom, um presidente muito bom, grande torcida. Se pudesse mudar uma decisão na minha carreira, como jogador ou técnico, seria essa. Gostaria de pedir desculpas aos torcedores do Atlético." Outras apostas gringas do Atlético para o comando técnico foram Juan Ramón Carrasco, um uruguaio que passou no Atlético em 2012, e Miguel Ángel Portugal, um espanhol, apesar do nome Portugal, um espanhol que passou no time em 2014. Carrasco assumiu o time no início de 2012 e ficou conhecido por inventar demais nas escalações, o que irritava bastante a torcida. Ele até teve um aproveitamento bom, acima de 60% dos jogos que disputou, mas acabou deixando o time também numa situação preocupante na Série B do Campeonato Brasileiro, o que acabou provocando a sua queda. Já Portugal ficou ainda menos tempo no comando do Atlético, apenas 4 meses, 13 jogos. Ele teve um rendimento inferior a 50% e também foi muito criticado pela torcida. Por fim, antes de terminar essa lista de gringos que dirigiram o Atlético, vamos a um não técnico do Atlético. O Seedorf quase foi contratado no começo desse ano, de 2018, mas questões contratuais envolvendo o agente dele, que teria pedido uma comissão exorbitante, segundo o clube, acabaram não concretizando o contrato dele com o Atlético, que preferiu ir de Fernando Diniz. Mais uma inovação do Atlético é, com certeza, a Arena da Baixada, o estádio Joaquim Américo Guimarães, que foi construído em 1914, antes da fundação do Atlético, que foi em 1924. O estádio passou por várias alterações de projeto, né? Dentre elas, em 1999, a criação da primeira arena e em 2014 a da segunda arena para a Copa do Mundo. O nome do estádio, aliás, Joaquim Américo Guimarães, é uma homenagem ao presidente do Internacional, um dos clubes que originou o Atlético. Em 1999, o Atlético inaugurou o seu primeiro projeto de arena, o primeiro do Brasil, inclusive, uma arena multiuso, moderna, alinhada com um momento que poucos times sequer pensavam em fazer naquela época. Em 2005, outra novidade, o Atlético vendeu os naming rights do estádio, que passou a se chamar Kyocera Arena, referente àquela empresa japonesa de tecnologia. Essa parceria durou de 2005 a 2008 e o estádio até hoje alguém por aí lembra de Kyocera Arena, ficou bem marcante. Em 2014 o Atlético inaugurou uma segunda fase desse projeto da arena, mais moderna, maior e alinhada às exigências da FIFA para a Copa do Mundo de 2014, que aliás recebeu jogos a Arena da Baixada. Foram 4 partidas da primeira fase. No ano seguinte, finalizando o projeto da Arena da Copa, o Atlético terminou a implementação do teto retrátil, que transformava o estádio em praticamente um ginásio, todo fechado. O problema é que isso foi inaugurado durante o Campeonato Paranaense, quando o time em campo não fazia uma boa campanha.
Isso levou a torcida a gritar: não é mole não, o teto retrátil é o 10 do Furacão. Em 2016 o Atlético resolveu avançar um pouco mais e decidiu implementar grama sintética na Arena da Baixada, tornando-se assim o primeiro estádio da América do Sul com esse tipo de gramado. Mais recentemente o Atlético voltou a inovar e apresentou novos uniformes, um novo escudo e uma nova grafia do nome. Atlético com TH. Muita gente desgostou, alguns acharam interessante a estratégia, enfim. Difícil, opiniões divergentes até agora. Acontece que, segundo o clube, o Atlético com TH já existia desde 1924. Constam nas atas de fundação do clube o Atlético com TH. Dá para entender porque naquela época tinha esse estilo de escrita. Mas muita polêmica ainda vai rolar por conta desse nome. Já o novo escudo do Furacão, que praticamente subverte esse aqui, que vocês estão vendo na minha camisa, e remete ao Furacão, né, as origens do apelido Furacão, foi aprovado às cegas pelo Conselho do Atlético. O Mário César Petralha, presidente do Conselho Deliberativo, falou que tinha lá uma nova proposta, tinha um estudo de uma empresa, de uma agência de publicidade aqui de São Paulo, e sem apresentar nenhum escopo, nenhum esboço, fez com que fosse aprovado pelo Conselho. E o clube decidiu apresentar essas novidades todas de uma vez só, que eram guardadas às 7 chaves, um dia antes da final da Copa Sul-Americana. Outras equipes da Europa, como Juventus, PSG, Manchester City, também trocaram recentemente o escudo, algumas mais, outras menos, modernizando e certamente serviram de inspiração para o Furacão. Bom, essas foram as 4 vezes que o Atlético foi bastante inovador e quase pareceu com um time internacional. Mas antes de terminar, eu queria lembrar uma historinha, se o editor me permitir, sobre uma coisa que não foi planejada, mas que também levou o Atlético a níveis internacionais. Em 1999, o New York Times, jornal americano, estava fazendo uma pesquisa ao redor do mundo para incluir itens dentro de uma cápsula do tempo que ela fecharia ali em 2000 para ser reaberta em 3000. Nessa época, um correspondente no jornal aqui no Brasil foi até Curitiba, uma das cidades escolhidas pelo jornal, para pesquisar elementos, para conversar com as pessoas, e acabou pegando um motorista que foi designado para ele, que era atleticano, e sugeriu a inclusão da camisa do Atlético como representativo do futebol, da alegria do futebol. E a sugestão foi levada adiante e o New York Times decidiu por isso. Final das contas, a camisa do Atlético de 1999 está na cápsula do tempo desde 2000 e só será reaberta em 3000. Aliás, isso remete a esta camisa que eu estou vestindo, que também é da mesma época. Olha aqui no campo, ó. Atlético 3000, Paixão Eterna. O Atlético acabou aproveitando essa história da cápsula do tempo para criar um marketing em cima e tentar novamente internacionalizar a marca. Bom, é isso. Esse aqui foi um Europa Alternativa para vocês e eu queria convidá-los a deixar também nos comentários as opiniões sobre a mudança de nome do Atlético, da mudança do logo, do uniforme. O que vocês acharam? Deixe nos comentários que a gente gosta de ler. Fora isso, aquela coisa de sempre. Joinha se você gostou do vídeo, compartilha com os amigos atleticanos ou não. E um último recado, entre em padrim.com.br/última divisão e colabore com a gente no nosso financiamento recorrente coletivo. Lá tem várias camadas que você pode colaborar. Todas são importantes e algumas você ainda participa de sorteio de brindes. Dá uma olhada lá. Ficamos por aqui. Tchau, tchau.